Olá, aqui quem fala é Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre divisibilidade. Vamos aprender a reconhecer quando que um determinado número é divisível por 7. Isso aí, o critério de divisibilidade por 7. Bem, a primeira coisa que é bom você observar quando for verificar se um número é ou não divisível por 7 é o seguinte: se for um número que possui 2 ou 3 algarismos, tá? Por exemplo, se for um número até 999, né? É bom você fazer a divisão, tá? Você pega e faz a divisão que vai ser um pouco mais rápido, tá? Esse critério que eu vou ensinar aqui para você, ele fica melhor sendo aplicado para números com mais de 3 algarismos, ok? Vamos lá então, vamos verificar os exemplos e o critério. Bem, aqui está a regra, né? E aqui já tem o primeiro exemplo. Repare que esse primeiro exemplo é um número monstruoso, né? É 1.797.693.548. Tá? Nós vamos verificar se esse número é ou não divisível por 7 sem ter que fazer a divisão dele por 7, ok? Vamos ler primeiro a regrinha. A regrinha é essa daqui, ó. Um número será divisível por 7 quando a diferença não negativa entre a soma dos números das classes ímpares e a soma dos números das classes pares for um número divisível por 7. Se a diferença entre a soma das classes for menor do que zero, soma-se ao minuendo SI, SI quer dizer soma das classes ímpares, o menor múltiplo de 7, até que a diferença se torne não negativa. Bem, essas duas linhas aqui de baixo nós vamos ver no exemplo B, ok? Então, primeira coisa, vamos verificar se esse número é divisível por 7. O exemplo letra A. Ele fala aqui em classes, né? A regrinha fala em classes ímpares e em classes pares. Você sabe identificar as classes de um determinado número? É bem fácil. Da direita para a esquerda, você vai pegando de 3 em 3. Tá? Essa aqui é a primeira classe, né, das unidades simples. Né? Aqui nós temos a segunda classe, né? A terceira classe, tá aqui. E, por último aqui, sozinho, a quarta classe de apenas um algarismo. Tá? Então, uma classe tem 3 ordens, você vai pegando de 3 em 3 da direita para a esquerda. E agora eu vou fazer o que ele fala aqui, ó, a soma das classes ímpares. A soma das classes ímpares eu vou denotar por SI. Isso aqui, ó, SI, soma das classes ímpares. Quais os números que estão nas classes ímpares? O 548 e o 797. Então está aqui, ó, 548 mais 797. Isso aqui é igual, né? Quanto que dá isso aqui? 548 mais 797, isso dá 1.345. E a soma das classes pares. Né? No caso aqui da soma das classes pares, eu tenho o 693 mais, aqui na quarta classe, né, o 1. Então, isso aqui dá 694. Bem, então aqui eu tenho a soma das classes ímpares e a soma das classes pares. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Observe, um número será divisível por 7 quando a diferença, tá, não negativa entre as classes, tá, for um número divisível por 7. Então eu tenho que fazer a diferença entre as classes, SI menos SP, ou seja, 1.345 menos 694. Isso aqui será igual a 651, né? 651. E agora eu tenho que fazer a divisão, né, dessa diferença. A divisão de 651 por 7. Correto? Então tá aqui, ó.
Vou pegar o 65 e dividir por 7, vai dar 9. 9 vezes 7, 63. Para 65, faltam 2. Baixou 1, isso aqui dá 3. Então, 3 vezes 7, 21. Para 21, nada. Opa! A diferença entre a soma das classes, né, dividido por 7 foi exata. Ou seja, essa diferença é o número divisível por 7. Então, o número 1.797.693.548 é divisível por 7, ok? Viu? Nesse caso aqui, a soma das classes foi um número maior que zero, né? Ele fala que não negativo, então deu um número positivo, ok? E a divisão, né, dessa diferença deu um número exato, então o número é divisível por 7. Começou a entender aí a regra? Viu? Ela é bem simples, tá? Existem outras regrinhas para dividir por 7, entendeu? Você pode estar pesquisando aí para verificar e também ver a qual que você se adapta melhor, né? Mas essa regra aqui ela aplica mais para números grandes, ok? Eu conheço uma outra regrinha, mas não vou mencionar aqui, uma regrinha que trabalha com números com 3 algarismos só, mas eu acredito que com 3 algarismos só é melhor você fazer a divisão, ok? Então tá aqui, vamos para o exemplo B, ok? Vamos ver o exemplo B agora. Aqui nós temos o exemplo B, tá? O exemplo B é um número também monstruoso, né? É o 23 trilhões, 705 bilhões, 123 milhões, 848 mil e 100. Vamos verificar se esse número é divisível por 7? Então, está aqui as classes, né? As classes de ordem ímpar e de ordem par, né? Tá aqui, eu estou numerando primeiro, né? Para ficar mais fácil verificar. Ó. Esse número aqui está na casa dos trilhões, né? Então, vão ter 5 ordens, ok? 5 ordens aí pra gente. Então, vamos lá. Soma das classes ímpares. Então, será o quê? 100, né? Mais 123, mais 23, correto? 100, 123 mais 23. Isso aqui será igual a 246, ok? Então, a soma das classes pares será o quê? 848 mais 705, correto? Mais, não tem mais, né? Só tem essas duas classes aí. Certinho até aí? Tá entendendo? Isso aí, vamos lá. Então, 848 mais 705, isso vai dar 1553. Correto? Agora eu faço a diferença. SI menos SP. Não é isso que ele fala? A diferença entre a soma dos números das classes ímpares e a soma das classes pares, né? Números das classes pares. Então, tá aqui, ó. 246 menos 1553. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso vai dar um número menor do que zero, correto? Isso vai dar menos 1307, que é o que? Menor do que zero. Opa! Esse número é menor que zero. Então aqui eu tenho um pequeno problema. E qual é esse pequeno problema? Esse pequeno problema é que esse número é menor que zero. Quando isso acontece, lá no primeiro exemplo não aconteceu. E a gente continuou, deu tudo certinho, né? Mas aqui, esse número, né, a diferença entre a soma das classes, deu um número menor do que zero. O que você tem que fazer? Observe a regrinha. Se a diferença entre a soma das classes for menor do que zero, soma-se ao minuendo, tá? Minuendo SI. Quem é o minuendo aqui? É o 246. Tá? Então eu vou ter que somar a esse número aqui o menor múltiplo de 7, até que a diferença se torne não negativa, ou seja, positivo. Então eu vou ter que procurar um número
que seja o menor múltiplo de 7, né, até que essa diferença seja positiva. Ok? Bem, mas que número é esse? Como que eu vou saber? É fácil você identificar esse número. Basta você pegar esse número aqui, ó, 1307 positivo, 1307 positivo, tá? E dividi-lo por 7. Tá? Ao dividir esse número aqui por 7, tá? Nós vamos ter aqui, ó, 3 dá 1 vezes 7, 7 para 13, faltam 6. Abaixo 0, né? Isso aqui dá 8, 8 vezes 7 é 56, né? 56 para 60, faltam 4, abaixou o 7, certo? E aqui nós temos 6 vezes 7, 42. Para 47, faltam 5. Então, repare que esse número aqui, essa diferença, né, ela não é um número divisível por 7. Né? Para que seja, ela deu resto 5. Né? Ou seja, está faltando 2 unidades, né? Porque se eu somar 2 unidades aos 5, vai dar 7. E 7 é dividido por 7. Né? 7 é divisível por 7. Então está faltando 2 unidades aqui para eu somar a esse número. Né? No caso seria 1309, para que ele seja um número múltiplo de 7. E quando eu somar esse número a 246, vai dar um número aqui maior, né? Vai dar uma soma, uma diferença positiva. Entendeu aqui, ó? Esse número não é, vou repetir, esse número não é divisível por 7. Né? Sobrou 5, deu resto 5. Então falta aqui, né? Se você reparar, 5, né? Para que eu torne esse resto um número divisível por 7, faltam 2 unidades, não é? Se eu fizer aqui, ó, 7 menos 5, vai faltar o quê? Vai faltar 2 unidades. Então, se eu somar, né, ao 1307, essas 2 unidades, vai dar quanto? Vai dar 1309, né? E 1309 é um múltiplo de 7. Tá? E ele é o menor, tal que torna essa diferença positiva, que é o que eu estou procurando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, né, o 1309, né, aonde? Ao minuendo, correto? Quando eu somo ao minuendo, eu vou ter o que? 1555. Não é? E agora eu posso fazer a diferença. Ó, 1555 menos 1553. Isso aqui vai dar 2. Né? E agora eu vou fazer a divisão por 7. Ó, 2, a diferença, né? 2 dividido por 7. Ora, 2 dividido por 7 não dá para dividir exatamente. Ok? Então, a diferença, né, acrescentada, né, aumentada do múltiplo de 7 não é um número divisível por 7. Logo, esse número aqui, né, esse número enorme aqui, os 23 trilhões, né, não é um número divisível por 7. Não é divisível por 7. Ok? Viu aí? Tá? Por que eu posso somar um múltiplo de 7 ao minuendo e ainda assim manter essas propriedades? Justamente porque é um múltiplo de 7. Somando-se o menor múltiplo de 7, você mantém as propriedades originais da regrinha. É claro que tem uma demonstração para isso, tá? É claro que tem uma prova, tá? Isso vem de um teorema da matemática que já foi provado. Se você quiser se aprofundar sobre isso, porque eu não vou me aprofundar na demonstração aqui, não vem ao caso, mas você pode estudar um pouquinho de teoria dos números para verificar a veracidade e verificar que eu estou falando para você a verdade. Você pode aplicar essa regrinha que vai funcionar. Contanto, o 2 aqui, né, nessa divisão aqui, é até o resto da divisão por 7, tá? Se você pegar esse número aqui e dividir por 7, vai dar resto 2, tá? O resto vai ser igual a 2, ok? Pode tentar fazer aí numa calculadora que você vai ficar que esse número não é divisível por 7 e ainda dá resto 2, ok? Bem, eu acredito que esses dois exemplos são suficientes, basta você, se ainda ficou com alguma dúvida, revê-los, refazer, tá? E se a dúvida persistir, não hesite em comentar, fique à vontade para comentar aí embaixo, ok?
Bem, essa regra, voltando a repetir, essa regra ela é usada para números grandes, tá? Convém você usar para números grandes. Se for um número de 3 algarismos, tá? É melhor você fazer a divisão, ok? Isso é só uma sugestão minha, tá bom? É só uma sugestão, você segue se quiser, ok? Então, ficamos assim até a próxima aula, viu? Muito obrigado, tchau, tchau!